Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Beatriz Maestro, eu sou psicóloga formada pela PUC e hoje estar aqui com vocês gravando essa aula é motivo de muita alegria, porque há 3 anos atrás eu também cursava essa disciplina com a Ximene e com a Giza. Então, eu estou muito honrada pelo convite, pela confiança das professoras e o meu objetivo hoje é, num espaço curto de tempo, mas muito proveitoso, nós falarmos sobre a importância do marketing para psicólogos. E eu quero fazer isso de forma que a gente entenda quais são os aspectos legais que a nossa profissão permite, a nossa publicidade, e de forma também que a gente se torne relevante no mercado de trabalho. Então vamos lá? Para falar um pouquinho sobre mim, para que vocês me conheçam, eu sou psicóloga formada pela PUC. Atualmente eu faço 2 pós-graduações, uma em neuropsicologia clínica, para atuar em avaliação neuropsicológica, e a outra é em modelo Denver para intervenção precoce no autismo, que é uma abordagem naturalista para a gente trabalhar com crianças que tenham o diagnóstico de TEA. Hoje, atualmente, eu trabalho numa clínica chamada NeuroUnité, e aqui, que é inclusive no ambiente que eu sou terapeuta infantil. Então, eu atendo crianças em terapia convencional e também crianças atípicas que tenham algum diagnóstico, e a gente faz uma intervenção ali para melhorar a vida e o bem-estar dessa criança. Eu também faço avaliação neuropsicológica aqui na clínica e faço também marketing para psicólogos. Então, eu atendo alguns perfis de psicólogos e também dou algumas dicas, às vezes para amigos, pessoas que me procuram, para saber quais são aquilo que nós podemos fazer para nos posicionar no mercado de trabalho. Então vamos lá. Marketing de divulgação própria do psicólogo. No finalzinho desse slide, você vai perceber que existe um hiperlink e você pode clicar e baixar o nosso código de ética. Então, eu acredito que vocês já saibam, desde o primeiro período, a PUC se preocupa muito com isso, em deixar nós, estudantes de psicologia, atentos, né, àquilo que rege a nossa profissão. Então, dentro do código de ética, existe normas e explicações do que nós, psicólogos, podemos fazer ou não fazer quanto à divulgação de imagem. Existe vários artigos que não trabalham só exatamente com a publicidade lá no Código de Ética. É interessante que isso seja, sabe aquele livro de cabeceira do psicólogo, que a gente sempre recorra a ele para tirar as nossas dúvidas e saber aquilo que nós podemos ou não fazer dentro da nossa profissão. E a parte de publicidade e propaganda, do marketing, também é abordado lá no Código de Ética. Então, você dá uma lida lá, mas eu vou explicar os principais pontos hoje que o nosso Código de Ética nos dá como diretrizes para a publicação de fotos e conteúdos da parte da psicologia. No artigo 3, na letra Q, lá do Código de Ética, diz assim: realizar diagnósticos, divulgar procedimentos ou apresentar resultados de serviços psicológicos em meio de comunicação, de forma a expor pessoas, grupos e organizações, é algo que o psicólogo não deve fazer. Então, quando você for publicar alguma coisa, mesmo como estudante de psicologia, a gente tem que tomar esse cuidado, tá? Para não divulgar procedimentos, diagnósticos e resultados. É importante dizer, pessoal, que o CRP é um órgão que está sempre fiscalizando a conduta do psicólogo e existe também a possibilidade de denúncias. Então, se algum de nós fizermos algo de forma equivocada dentro da nossa conduta como psicólogos, nós estamos suscetíveis a sofrer processos administrativos. Então, nós precisamos realmente levar isso com muita seriedade e cumprirmos aquilo que o Código de Ética nos instrui, ok? No artigo 19 diz assim: o psicólogo, ao participar de atividade em veículos de comunicação, zelará para que as informações prestadas disseminem um conhecimento a respeito das contribuições, da base científica e do papel social da profissão. Então, nós, como psicólogos, não podemos trabalhar com nada que não seja científico e nada que traga informações que não são verídicas, né, sobre o nosso trabalho, sobre a sociedade em si. Então, é importante que a gente tenha esses 2 primeiros artigos aí de base para nossa publicidade e propaganda como psicólogos, ok? No artigo 20, é o artigo que vai mais traduzir aspectos legais e ilegais a respeito da nossa publicidade. Ele diz assim: o psicólogo, ao promover publicamente seus serviços por quaisquer meios, individual ou coletivamente, letra A, deve informar o seu nome completo, o seu número de registro, ou seja lá, o seu número no CRP, e também deve fazer referência apenas a títulos ou qualificações profissionais que possua.
É muito comum que aqueles estudantes que estão no 10º período, é interessante até para vocês já saberem, né, para não correrem esse risco, os estudantes que estão no 10º período acabam fazendo perfis, né, para começar a divulgação do seu trabalho. Isso não é errado, o CRP não tem nenhum problema quanto a isso, desde que você identifique no seu perfil que você é estudante de psicologia. Acontece que muitos estudantes ali que estão próximo da formatura acabam abrindo agenda, por exemplo, para ter reserva de nomes, né, reserva de vagas, mas isso não é permitido. Tá? Precisa ter o CRP para qualquer tipo de atividade e prática psicológica. Antes disso, você pode ter um perfil lá no Instagram ou algum blog, alguma coisa que você queira fazer, dizendo que você é estudante de psicologia. Nada impede que você mostre a sua rotina, por exemplo. Mas coisas que são exclusivas do psicólogo, a gente não pode fazer, tá? Então, continuando aqui, o artigo 20 diz assim: divulgará somente qualificações, atividades, recursos relativos a técnicas e práticas que estejam reconhecidas ou regulamentadas pela profissão. Então, existem técnicas, né, que vocês devem conhecer, que acabam circulando nas redes sociais, que alguns psicólogos adotam, né, como prática nas suas clínicas e etc., mas isso o CRP não permite, tá? Deve existir uma base científica, uma comprovação, né, por evidências que aquilo realmente funciona e que está de acordo com o nosso código de ética. Se você defender uma prática como psicólogo que não é científica, além de ser algo ilegal, é algo também que você pode estar tendo algum problema com o CRP, tá? Também o psicólogo deve se atentar para não utilizar o preço do serviço como forma de propaganda, né? O psicólogo jamais pode publicar o seu preço no sentido de oferecer uma oferta, né? Como se a sua terapia fosse mais barata do que o seu colega. Ah, isso é uma coisa que existem em outras profissões, por exemplo, a gente vê muito hoje clínicas de estéticas, né? Uma sessão de depilação, uma sessão de limpeza de pele, que aí tem uma promoção. A gente não pode fazer um pacote promocional de terapia, por exemplo, tá? Porque a gente não pode oferecer cuidados de serviço mental trazendo uma ideia de barganha, uma ideia de vantagem, tá? Então a gente precisa ter muito esse cuidado. A gente também, pessoal, não pode fazer previsão taxativa de resultados. Então, quando você for fazer uma publicação como estudante, como profissional, lá na frente, quando você tiver o seu CRP, você não pode dizer cura depressão em 10 semanas, resolva o seu problema de ansiedade comigo. Aí a gente não pode prever resultados, até porque vocês sabem que a gente não controla, né, a vida do outro, a gente está ali como um instrumento para ajudar a pessoa a enxergar como ela pode melhorar o seu percurso e lidar com os acontecimentos da vida. Mas, além de nós não sabermos o resultado, nós não podemos nem prever. Também nós não podemos fazer autopromoção em detrimento de outros profissionais. Então, nós precisamos ter esse cuidado com a nossa publicidade. Eu não posso me engrandecer como psicóloga, eu não posso me promover como psicóloga se eu for falar mal de outro psicólogo, se eu for falar mal de outra abordagem, se eu for falar mal de outro tipo de campo de atuação. Tá? A gente precisa ter esse cuidado. Não procurar atividades que sejam contribuições privativas de outras categorias profissionais. Nós que trabalhamos com avaliação, né, neuropsicológica, muitas vezes a gente sente isso do CRP estar lutando para a gente manter os testes como parte restrita dos psicólogos, que só a gente pode usar, porque já houve, né, reuniões, já houve ideias para que esses testes fossem mais popularizados para outras profissões. Então, a gente defende muito o que é nosso, né? E o mesmo a gente tem que fazer com aquilo que é profissão do outro. Então, por exemplo, com crianças autistas, eu não posso fazer uma dieta alimentar para uma criança que tem restrição alimentar. Isso é papel daquele meu colega de trabalho, da minha equipe multidisciplinar, multiprofissional, que é então um nutricionista, né? Assim como eu não posso defender técnicas de fisioterapia, de terapia ocupacional, porque eu não domino esse conteúdo. Então a gente precisa ter essa ética de trabalho, tá? Falar aquilo, defender aquilo que está dentro da nossa categoria como psicólogos. Nós também não podemos fazer divulgação sensacionalista das nossas atividades profissionais. Então, a gente não pode se promover por divulgações que tenham teor sensacionalistas. Tá? Isso também é um cuidado que nós, psicólogos, devemos ter no nosso marketing pessoal. Agora, pessoal, eu quero falar para vocês especificamente sobre o marketing para redes sociais.
É interessante a gente pensar que há anos atrás a gente não pensaria que o psicólogo se colocaria na internet, né, para conseguir clientes, enfim, para divulgar a sua profissão. Mas hoje, assim como nas outras profissões, essa é uma prática talvez mais recompensadora, o investimento mais recompensador que a gente tem quando se fala de marketing. Hoje a gente vive a era da internet. Então a gente precisa saber se posicionar de forma correta. Eu deixei no rodapé aí desse slide um artigo, que foi o artigo que eu me fundamentei também para escrever, é um artigo super interessante, bem de fácil leitura, tá? E vocês podem baixar depois e lerem com mais calma. Para o estudante de psicologia, agora cuidados práticos, tá? Que vocês precisam ter. É normal que nessa idade, que nesse período da faculdade, a gente tenha como meta, né, começar a ter um Instagram, relatar as nossas rotinas. Isso não é errado, tá? O CRP permite. É importante dizer que não podemos deixar na biografia do nosso Instagram, do Facebook, enfim, de onde você for publicar. Que você está formado, né? Sem estar, ou nada que indique isso, que deixe de forma subliminar que você não é formado. Isso precisa estar bem claro que você é estudante. Existe um tempo, né, que algumas pessoas que fizeram Instagrams, assim, na época da faculdade, para contar sua trajetória, sua rotina de estudante, como estudante de psicologia, colocaram psicólogo em formação, estudante em formação. Isso não é permitido. Por quê? Eu sou uma estudante em formação, eu sou uma psicóloga em formação, mesmo que formada, por estar fazendo uma graduação, eu estou também me especializando. Então, isso dá um duplo sentido. O interessante é que você coloque lá claramente, estudante de psicologia. Você pode colocar a abordagem que você está aprendendo, que você está querendo se dedicar mais, tudo bem quanto a isso, mas você precisa identificar que você é estudante de forma bem clara, tá? Você também precisa, ao publicar o conteúdo, sempre colocar a fonte. Se você for citar um autor, pelo amor de Deus, não esqueça, coloque a fonte. Além de ser um plágio, né, traz uma imagem ruim para o seu perfil. E tem também a questão do CRP poder trazer algum problema para você ali de forma administrativa. Então, nós não podemos publicar fotos de instrumentos psicológicos. Às vezes nós queremos publicar nossa rotina de estágio e tal, mas se atente que os instrumentos psicológicos, quando a folha está preenchida, a gente não pode publicar. Tá? Às vezes você vai fazer a foto ali do teste escrito BPA, RAVLT, que apareça só o título, tudo bem. Agora, se você postar uma ficha escrita, né, preenchida, ou se você tirar a foto de manual, isso é muito proibido, terminantemente proibido. A gente não pode nem fazer fotos de manual, quanto mais publicar esses materiais, tá? Então, quanto à postura do estudante, é bom a gente ter esses cuidados. Para o psicólogo recém-formado, são coisas que eu já comentei, mas que é importante a gente fixar. Não abrir agenda antes de ter o número do CRP, mesmo que for por fila de espera, tá, pessoal? Às vezes a gente acha, né, que por estar no quarto período demora um tempo para chegar, mas passa muito rápido o período da faculdade. No piscar de olhos, vocês vão perceber que já chegou o momento de vocês pegarem o número de vocês, começarem a fazer a atuação como profissionais da psicologia. Então, tenham esse cuidado, guardem essa informação no fundo do coração de vocês. Não abram agenda antes de ter o número do CRP, mesmo que seja por fila de espera, uma reserva, porque realmente é algo que só compete ao profissional formado. O estudante não é permitido fazer, tá? Como eu disse, né, o recém-formado também precisa se preocupar em identificar o número do CRP no perfil, jamais divulgar os pacientes ou relatar casos que identifique a pessoa. Você pode contar algum caso que indique, né, algo que você fez, algum método, uma metodologia, uma técnica, tudo bem, desde que você não identifique a pessoa. Tá? Isso é sigilo ético, a gente precisa prestar muita atenção nisso. Também identificar se o título que nós temos foi ou não concluído. Por exemplo, eu não posso colocar na biografia do meu Instagram profissional que eu sou neuropsicóloga, porque eu não sou, eu estou me pós-graduando nisso. Então, quando eu terminar a pós-graduação, aí sim eu posso colocar. Por enquanto, está lá, pós-graduando em neuropsicologia clínica, ok? É importante e faz muita diferença nas redes sociais nós pensarmos no design do nosso perfil. Então, quais são as cores, as fontes, a logo que eu vou usar, a organização do feed.
vocês percebem que o meu slide, ele é um slide infantilizado. Por quê? Porque é o marketing que eu já estou oferecendo para vocês de forma subliminar. Eu sou terapeuta infantil, meu Instagram é dessa forma. Né? Toda vez que eu preparo algum material aqui para as crianças da clínica, ou que eu vou fazer uma divulgação em rede social, ou como eu estou fazendo aqui hoje com vocês, eu mantenho o mesmo padrão para realmente passar a imagem que aquele é o design, é a fonte que define a psicóloga Beatriz Maestro. E é interessante que quando a gente vê, que a gente bate o olho novamente, a gente se lembra daquela pessoa, né? Nossa, aquela pessoa tem um perfil assim, então provavelmente esse post vem de fulano de tal. Então, eu me preocupei em fazer os slides dessa apresentação de hoje para vocês com o padrão que eu uso, né, para continuar defendendo meu marketing. É importante também uma biografia clara e objetiva. Nada de ficar enrolando, enchendo linguiça, colocando coisas que não vão edificar lá na sua biografia. Seja claro e objetivo. Sou estudante de psicologia ou sou psicólogo, tenho essa pós-graduação e atuo com isso, ok? Informações rápidas e acessíveis de contato. Sabe quando você quer comprar alguma coisa pelo Instagram e você não sabe o preço, aí a pessoa demora para te responder, quando ela responde, ela pergunta se você está interessado e não o valor, e te gera um pouco de ansiedade. A gente tem que tomar esses cuidados também para a nossa prática profissional, né? No nosso Instagram, o nosso contato, precisa estar lá de forma muito clara. Coloque o link do WhatsApp, um WhatsApp profissional, se você quiser, um número à parte, que não vai ter esse uso pessoal, não tem problema nenhum. Mas deixe claro as informações que você deseja que seu cliente acesse, ok? E você também pode mostrar a sua rotina de trabalho e de estudo. As pessoas se interessam pelo que a gente faz no dia a dia, né? Então, fazer uma filmagem de um time-lapse, de você arrumando a sessão, por exemplo, isso é muito legal. E coisas que acontecem na sua rotina que vai ser só sua, você pode publicar lá no seu Instagram, tá bom? Agora, é importante e faz diferença na vida. Bom relacionamento com os professores. Pensa bem, se eu não tivesse um bom relacionamento com a Giza jamais me convidaria para estar aqui com vocês. Então, a nossa vida universitária é totalmente determinante para o nosso futuro como psicólogos, né? A gente conversa com professores, a gente respeita os professores e eles veem em nós um perfil de potencial para que a gente consiga também se tornar pessoas tão legais, tão incríveis quanto eles são. Então, a gente precisa ter um bom relacionamento com os professores. É claro que existem abordagens, matérias, disciplinas que a gente não tem tanta afeição, que a gente não domina tanto, e tudo bem, mas o bom relacionamento, ele é importante em qualquer lugar, e mais importante ainda quando a gente se fala de faculdade, de profissão. Então, o bom relacionamento com os professores vão te dar chances para que você conquiste lugares altos como profissional. Eu me lembro que no primeiro estágio que eu fiz foi a indicação do professor Celso. Ele me indicou para um primo dele que tinha uma empresa e eu fui trabalhar lá e foi uma experiência muito legal para mim, porque eu tinha esse relacionamento com o professor Celso, tá? Então é importante a gente se relacionar bem com os professores. Outra coisa legal, pessoal, é que a gente tem experiência em várias áreas. Às vezes a gente entra na faculdade com a ideia, eu vou ser analista do comportamento, vou trabalhar com autismo, e não experimenta outros campos de atuação. E aí gera até uma imagem, uma expectativa nas pessoas que estão se formando com você, que você vai ser aquilo, que você vai se formar naquilo. E muitas das vezes nós nos transformamos, nós vamos se adaptando, nós vamos conhecendo coisas novas, e aí a gente vai experimentando e percebendo que talvez a gente flua para outros lugares e não para aquele lugar que a gente predeterminou. Então, além da faculdade poder te abrir um campo de atuação, um leque muito grande, ela também permite que você possa fazer escolhas. Então, faça escolhas que possibilite várias experiências, que você consiga identificar contextos diferentes, principalmente aqueles que você não faz parte da sua vida, da sua rotina. É importante a gente conhecer. Isso faz muita diferença na nossa vida profissional. Importantíssimo, pessoal, planejamento de carreira. Eu sei que muitas vezes, né, a gente tem as disciplinas de carreira, a gente fala, não quero pensar nisso agora, deixa a vida me levar, a vida leva eu, mas não é bem assim que as coisas funcionam. Eu lembro que quando eu fiz o meu primeiro planejamento de carreira lá, no primeiro, segundo período, eu tenho ele guardado até hoje, eu coloquei as 3 coisas que eu gostaria de fazer, né, como psicóloga, e 2 delas eu já faço hoje no meu primeiro ano de formada como psicóloga, então eu já estou me formando
para ser neuropsicóloga e eu também já trabalho com famílias. Eu trabalho aqui numa clínica que atende crianças, mas eu faço orientação de pais, eu converso com as famílias, então isso para mim é muito importante, porque aquilo que eu defini lá no começo, eu passei 5 anos da faculdade me especializando, estudando, me moldando para aquilo e hoje eu já faço esse tipo de atuação. Em quarto lugar, mas assim, de suma importância, é o networking. Não só com os professores da faculdade, mas com os amigos, com pessoas que vêm palestrar, participe dos congressos, participe das jornadas, converse com as pessoas, faça estágios. O fato de nós conhecermos novas pessoas, o fato de nós entendermos de vários contextos, nos possibilitam pessoas que podem nos ajudar lá na frente, fortalecer nosso marketing. Nunca faça por interesse, nunca faça no sentido de troca, faça no sentido de adquirir um conhecimento. Isso é muito importante porque quando a gente está no mundo lá fora, a gente não é sozinho, né? A gente não é psicólogo abandonado no percurso, pelo contrário, a gente se tromba com vários profissionais. Então a gente precisa ter um bom relacionamento. Isso também gera indicações, geram trocas e fortalece a nossa vida e a nossa publicidade profissional. O CRP se prontificou a fazer uma nota sobre publicidade nas redes sociais, percebendo esse contexto, essas mudanças no mundo e entendendo que o psicólogo hoje, a forma que ele mais se promove, né, é através das redes sociais. Então, eu trouxe para vocês algumas informações sobre essa nota, deixei ali no rodapé também o arquivo para vocês baixarem e lerem por completo, na íntegra, depois, o que o CRP indica lá como publicidade nas redes sociais. Então, os principais pontos que ele indica na nota. A psicóloga e o psicólogo podem destacar em sua publicidade, por exemplo, sua formação, o público que atendem, a abordagem teórica que utilizam, sua metodologia de trabalho, entre outras questões técnicas e que caracterizam a sua atuação profissional. Então, todas essas informações a gente pode publicar e pode identificar no nosso perfil lá nas redes sociais. O CRP também indica, pessoal, que a gente utilize um perfil profissional para contar sobre o nosso trabalho, para dar dicas lá no Instagram, para contar conteúdo, para tudo isso. Mas ele não proíba que você faça isso no perfil pessoal. Mas ele indica que você tenha muito cuidado, que você avalie muito bem o conteúdo que você vai postar. Então, se eu puder te dar uma dica de amiga, faz um perfil profissional, vamos seguir as regras do CRP de forma completa e você vai ter menos problema. Até porque, às vezes, você vai querer postar alguma coisa no seu perfil pessoal, que às vezes vá contra algum pensamento do seu cliente, isso gera algum desgaste. Então, é ideal que a gente tenha ali o perfil profissional para o profissional, o perfil pessoal para o perfil pessoal. É vedado a profissional e ao profissional de psicologia induzir qualquer pessoa ou organização a recorrer a seus serviços, pleitear ou receber comissões, empréstimos, doações ou vantagens de qualquer outra espécie. Então, aquela questão da barganha, né, de conseguir vantagens, isso é uma coisa que o psicólogo não pode fazer e que o CRP, além de colocar lá no código de ética, ele coloca de novo nessa nota técnica que ele publicou. Sobre a logomarca do psicólogo, né? Ressalta-se que o uso e divulgação de artes e de logomarca no perfil de redes sociais é permitido, desde que vincule ao nome completo ou nome social do profissional ou da profissional e o seu número de inscrição em CRP. Então, se vocês perceberem ali na minha logo metade um cérebro, metade uma borboleta. Essa borboleta indica a parte lúdica da criança, o cérebro indica a parte de neurodesenvolvimento, que é algo que eu também trabalho, mas ao mesmo tempo a borboleta é um B. Então foi algo que eu fiz para identificar aquilo que eu queria passar como imagem no meu Instagram. Então isso é totalmente permitido. O que a gente não pode é colocar apenas a logo e não identificar nome e nem o número de CRP. Esse cuidado a gente precisa ter. Em relação aos valores, orienta-se que o preço não seja usado como forma de propaganda, abstendo-se de utilizar termos como preço social, atendimento social, desconto, pacote promocional, valor acessível e similares, e demais termos que façam referência a vantagens financeiras do serviço. Informa-se também que não é permitido o uso de cupons promocionais e sorteios. É engraçado, né, que nas outras profissões a gente pode fazer sorteios, a gente pode fazer promoção, mas no nosso caso isso não é permitido, né? Promoção do mês, 10 terapias por R$ 99, cada uma. Desconto especial, contrate um mês e ganhe o outro.
Atendimento social, pare de pagar caro. Venha fazer terapia comigo e pague apenas R$ 50 a sessão. São marketings que a gente nunca pode utilizar, tá? São coisas que a gente usa em roupa, sapato, comida, clínica de estética, enfim, mas na psicologia isso não é permitido. Em relação a trabalho voluntário, o psicólogo pode divulgar que ele faz convênio com instituições, universidades, faculdades, tudo isso ele pode colocar no seu perfil, não é proibido. O CRP deixa o aval para que você diga que você tem convênio com planos e convênios, etc. Tá? A divulgação do trabalho voluntário não está impedida. Dessa forma, a psicóloga deve analisar a viabilidade do atendimento e apenas oferecê-lo quando puderem garantir a qualidade e a continuidade do serviço. É inadequado o atendimento voluntário com a finalidade de captação de clientes. Então, a gente também não pode chegar num ponto de oferecer um trabalho voluntário, enfim, para, né, causar uma comoção e conseguir clientes, tá? Isso é algo que a gente não pode fazer. Em relação a depoimentos e fotos, as pessoas sempre perguntam: posso postar o meu cliente no Instagram? E o CRP indica o quê? Se você for publicar uma foto do seu cliente, principalmente quando é criança e adolescente, você precisa ter uma autorização por escrita da família ou daquele paciente. Porém, pessoal, a gente trabalha com ser humano, e ser humano é um bicho que se arrepende, né? Então a gente pode ter uma autorização expressa nesse momento e depois a pessoa não querer mais a divulgação daquele conteúdo. Então, o que eu posso indicar para vocês é não façam a gravação e a publicação nem de depoimentos nem de fotos. Quando é criança, ou às vezes adulto, enfim, a gente pode fazer uma foto que não apareça o rosto, que não identifique muito quem é aquela criança. Enfim, aqui na clínica que eu trabalho, eu cuido do Instagram deles e a gente sempre faz foto com a criança de costa, ou pega os pezinhos da criança, as mãozinhas, mas nada que identifique publicamente aquela criança, tá? Então, tenham esse cuidado para não identificar a pessoa que for aí atendida por você, porque a pessoa pode autorizar e depois se arrepender e a gente fica numa questão difícil, ok? É vedada a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. Então, são coisas que nós não podemos fazer. Quando eu ofereço meu serviço, eu ofereço de forma totalmente verídica e correta e científica. A atuação do psicólogo. É necessário salientar que a graduação em psicologia é uma formação generalista e que posteriormente há a possibilidade de se especializar em determinada área. Entretanto, cabe a profissional e ao profissional refletirem se estão capacitados pessoal, teórica e tecnicamente para oferecer determinado serviço. Então, existe um cuidado que o psicólogo deve ter para atuar, não é porque a gente se formou, o CRP faz isso de forma bem interessante, né? Ele deixa bem claro, não é porque você se formou em psicologia que você pode atuar em todas as áreas. Você tem uma formação generalista. Pensa só, se você vai num médico e ele pede para fazer uma intervenção ali em você que ele não domina. E você vira uma cobaia, como você não ia se sentir? A mesma coisa com os nossos pacientes, né? A gente só faz aquilo que a gente tem certeza, que a gente sabe e que a gente garante bons resultados ali na intervenção, tá bom? Para além das regras éticas, né, do marketing para psicólogos, agora umas dicas práticas que eu uso comigo e vai funcionar muito bem com você. Defina o seu nicho. Normalmente, o psicólogo recém-formado, ele coloca lá, atendo crianças, adolescentes, adultos e idosos, como se atendesse todos os públicos. E normalmente a gente não faz isso com excelência. Sempre tem um perfil que a gente gosta mais de atender. Então, defina o seu nicho. Você vai ser psicólogo clínico unicamente? Então, qual vai ser a faixa etária que você vai atender? Ou eu vou ser psicólogo jurídico, eu vou ser psicólogo hospitalar, eu vou ser da social? Não tem problema, você deve definir o seu nicho e deixar isso claro. Sabe o que é interessante, pessoal? Depois que a gente se forma, a gente lembra dos nossos colegas de trabalho e a gente sabe aqueles que a gente quer indicar e aqueles que a gente não pode indicar de jeito nenhum. Porque a gente constrói uma trajetória acadêmica, né? Então, existem pessoas que você olha e fala, meu Deus, não dava conta de ser um bom estudante, então não vai dar conta de ser um bom profissional. E quando a gente define o nosso nicho, a gente deixa claro para os nossos amigos, quando a gente está se formando, ó, eu sou analista do comportamento, psicóloga infantil, trabalho com autismo, as pessoas te indicam. E a gente se tromba no meio do caminho, né? A gente vai acabando encontrando essas pessoas porque há boas indicações. Quando você define o seu nicho, a pessoa sabe que você trabalha especificamente com aquilo e com certeza ela vai te indicar. Super importante, fale e escreva português corretamente.
O psicólogo na rede social não pode escrever nada errado. Tem alguma dúvida? Joga no Google, confere lá. Às vezes acontece, né, da gente esquecer um acento, escrever alguma concordância errada, mas evitar esse tipo de problema, né? Se a gente quer passar uma imagem profissional, tanto o nosso falar quanto o nosso escrever precisa estar correto de acordo com a norma portuguesa, tá? Treine a sua oratória. Então, se você não consegue falar em público, se você tem vergonha, se você tem dificuldade para conversar, na nossa profissão isso é algo muito importante. Independente de onde você estiver, você vai conversar, você vai falar. Então, treine a sua oratória. Hoje existem cursos para isso, cursos online. Fale com as pessoas, feche você numa sala, pegue uma televisão, passe uns slides, comece a conversar ali para você melhorar a sua oratória. Isso vai ser muito importante para você como psicólogo e profissional. Também é importante conversar com simpatia com seus clientes e pacientes. O marketing, pessoal, não é só um feed bonito no Instagram, mas é também quando chega um direct e que aí a pessoa fala assim: Oi, tudo bem? Eu queria saber como você atende, qual é o valor da sua sessão. E você fala: R$ 90. E acabou a conversa. Não é assim que as coisas funcionam, né? Oi, boa tarde, tudo bem? É um prazer falar com você. Meu nome é Beatriz, eu sou psicóloga, atuo em tal lugar, estou aqui para te atender melhor, conhecer a sua demanda, saber como eu posso te ajudar. Vamos conversar pessoalmente para você entender quais são os meus valores, ou já coloca ali os valores mesmo, não tem problema. A minha sessão hoje custa tanto, eu posso te oferecer o serviço nesse horário, nesse horário, nesse horário. Então, temos que ter um bom diálogo com as pessoas. Vista-se de acordo com a imagem que você deseja passar e o público que você deseja atrair. A gente precisa entender onde cabe cada coisa. Às vezes a gente acha, né, que a roupa não é importante, o investimento não é importante, mas a nossa imagem, não sei se felizmente ou infelizmente, é o que chega antes de nós. Antes de você abrir tua boca para falar uma boa oratória, antes de você escrever um texto, a sua imagem chega. As pessoas olham e o nosso inconsciente já gera uma imagem, né, uma pré-definição do que aquela pessoa é baseada nas suas vestimentas. Então, por exemplo, o dia que eu vou atender pais aqui na clínica, eu preciso vir mais bem vestida, eu preciso vir realmente mais de forma mais formal. Quando eu vou atender crianças, posso vir com uma rasteirinha, posso tirar meu chinelo, eu estou entrando no público que eu desejo atrair. Se eu vou trabalhar lá com consultório de rua, lá com o pessoal das políticas públicas, da social, eu também não vou de salto, né? Então a gente precisa identificar se eu vou trabalhar numa organização, provavelmente eu vou visitar empresas, eu vou conversar com grandes gestores, então eu tenho que ir também de blazer, enfim, aquilo que o seu ambiente vai exigir. Tudo isso faz parte do seu marketing pessoal. O que você não for bom ou que você não der conta, terceirize. Às vezes você não vai conseguir, tipo, ser seu secretário, ser o psicólogo, ser o contador. Tem coisas que a gente não dá conta, que a gente não consegue fazer tudo. Então, não consigo fazer o design, não consigo pensar numa logo. Contrata esse serviço, terceirize, ok? O importante é que a gente faça com excelência e dentro das ordens legais da nossa profissão. Importante saber supervisionar, tá? É um detalhe que eu coloquei aqui que é interessante. Às vezes a gente contrata alguém para fazer um design, para fazer alguma coisa lá para o nosso Instagram, mas a pessoa está escrevendo uma coisa que é fora daquilo que nós sabemos que são regras da psicologia, por exemplo. Então tem que tomar cuidado com isso. Você pode terceirizar desde que você esteja supervisionando aquele trabalho e garantindo que nada vai infringir as regras da boa conduta do profissional. Então, ferramentas que você pode usar o Canva, que é super comum, a Maria já conhece, para criação de artes. Para edição de vídeo, eu gosto muito de usar o InShot, é um aplicativo pago, mas que também tem a versão gratuita. E a versão gratuita já oferece recursos bem legais para edição de vídeo. Então, se você vai fazer um Reels, alguma coisa, usa o InShot que vai ser sucesso, pode ter certeza. Questões para nós fixarmos, eu vou deixar aqui para vocês. São 5 questões fáceis, vocês vão ter facilidade em fazer, finalizar então essa parte da aula. Espero ter ajudado, espero ter contribuído com vocês. Fico à disposição, meu Instagram está aqui, meu número de telefone, meu e-mail. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Espero que eu tenha contribuído nesse quesito do marketing. Sei que vai ter outros profissionais incríveis falando sobre contabilidade, aspectos aí do direito. Isso, pessoal, é um instrumento valioso na mão do psicólogo. Depois que você se forma, você descobre coisas assim de contabilidade, marketing que a gente não fazia nem ideia. Então é interessante a gente saber isso antes para se preparar e quando se formar a gente já ter
um bom relacionamento, tanto de publicidade quanto de aspectos legais da nossa profissão, tá bom? Um grande beijo, um abraço, espero que esse vídeo encontre vocês bem e que isso ajude vocês aí na vida de vocês como profissionais.